Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Saudades de estar aqui, estar compartilhando a palavra com vocês, que é algo que eu amo demais. Que bom que nós retomamos, né? E espero que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas através desse estudo. Paz, Vani. Estavam com saudades também ou só eu estava com saudade? Meu Deus, que tempo feio, né? Jesus, eu tô aqui no meu quartinho de. Eu tenho um quartinho aqui, gente, que é de meu estudo, é onde eu fico na presença do Senhor, e ele é meio bagunçado, então vocês não olhem muitos, porque é o meu lugar onde eu estudo a palavra, meu lugar onde eu faço devocional, e, e é o meu lugar secreto com o Senhor. Então hoje eu vou fazer daqui, então não olhem as bagunças. Bom, já vamos orar, que já é 7h30. O que eu pensei para hoje, antes de nós orarmos? A gente dá uma passada bem rápida, assim, né? Não, só dar uma relembrada do que nós tratamos em cada capítulo até aqui. E aí hoje a gente já entra no capítulo 17, que foi onde nós paramos, né? Só para a gente estar dando uma relembrada, assim, rapidamente, né? E aos que estão aqui, os novos, sejam bem-vindos. Os que estão aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Então, vamos orar, queridos. Convido você a fechar os teus olhos aí onde você está, que nós mesmos, distante fisicamente, mas nós estamos conectados através das mídias sociais, né, do Meet, então que possa ser um tempo realmente de que o Senhor ministre no nosso coração. Vamos orar. Oh Deus, nosso Paizinho, nosso Abba, nós nos colocamos, Pai, nessa noite diante da Tua presença, com gratidão, Jesus, com gratidão no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa e que nos instrui, nos corrige, nos edifica e que nos dá norte. Obrigada, Jesus, por nos permitir retomar esse tempo de estudo, de aprendizado, de crescimento espiritual. E, Pai, nós consagramos esse momento ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que ilumine a nossa mente, para que nós possamos preparar o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar em cada um de nós. Que toda distração, Jesus, todo cansaço, toda preocupação seja colocada nos Teus pés agora, e que nós possamos ser sensíveis à Tua voz. Ó Deus, que a Tua palavra produza fé, perseverança e abençoa, Jesus, cada um que está participando aqui, cada família. Fortalece-nos, Pai, como Teus filhos, como Tua igreja, para viver com fidelidade em qualquer tempo. Nós hoje vamos estar nos aproximando, Pai, dos capítulos finais do Apocalipse e nos mostram o fim de todas as coisas, mas também o início de algo grandioso que o Senhor nos promete. Então, Pai, que tudo que nós falamos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós compreendemos através da Tua palavra venha nos edificar, venha aumentar a nossa fé e que isso produza, Pai, em nós perseverança e que tudo seja para glorificar o Teu santo nome. Nós colocamos tudo diante de Ti, esse tempo nas Tuas mãos, assim oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Vamos fazer então esse breve resumo, né, do capítulo 1 ao 16. Eu só vou passar bem rapidamente, que nós tratamos no capítulo 1. Capítulo 1, então, fala do Apocalipse, que é a revelação do fim dos tempos, né? E a revelação de quem? Uma revelação do próprio Jesus. Foi dado a João lá na ilha de Patmos, quando João estava exilado, né?
João foi mandado para a ilha de Patmos para morrer. E lá, então, ele recebe essa revelação do Senhor. E essa revelação, inicialmente, ela representa Cristo glorificado, né, no meio dos candeeiros. Lembram que os candeeiros são as igrejas, né? Lembrando também que o Apocalipse é um livro que tem muita simbologia. Então, lá nos nossos primeiros encontros, a gente falou, né, o que representam algumas simbologias. E os candeeiros são a representação das igrejas, então. E nesse capítulo 1, no primeiro capítulo, Jesus ele aparece como o alfa e o ômega. Lembram? O início e o fim de todas as coisas. Ele aparece como aquele que venceu a morte e aquele que sustenta tudo em suas mãos. Então, Jesus é o Senhor da história, né? E ele é o centro de toda a revelação, porque o Apocalipse todo ele trata de Jesus, trata da pessoa de Jesus Cristo, dos seus feitos e de tudo que ainda vai acontecer através de Jesus, né? Fala da segunda vinda dele, então ele nos dá esse panorama geral e o tema central desse livro é Jesus Cristo. Aí no capítulo 2 e no capítulo 3, nós estudamos as cartas às igrejas, vocês lembram? E que cada carta, ele começa com uma condição espiritual da igreja, ele fala, conduz a igreja a uma correção, então ele em todas elas, ele traz uma correção e traz também uma promessa à igreja que vencer, a igreja que suportar, né? Então, corpo das cartas, de todas elas, das 7 cartas, é isso, né? É uma condição de como a igreja se encontrava, o que ele ia, né, nessa igreja, sempre trazendo uma correção e sempre dando uma promessa, né? Falando algo, aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que continuar até o fim. Então, é uma promessa. Começamos com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, vocês lembram que é aquela igreja que andava certinho, mas tinha perdido o primeiro amor. Então, em resumo, a igreja de Éfeso é aquela igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna, ela foi fiel ao sofrimento. Isso é o que mais chama atenção. Passou por muitas coisas, muitas dificuldades, mas ela se manteve fiel. A igreja de Pérgamo tem algo muito, uma correção muito, né, incisiva do Senhor, porque ela tolerou o pecado. Então, ela tolerou, ela deixou que na igreja entrasse falsas doutrinas, era uma igreja liberal e permissiva. A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha muito serviço, era uma igreja que em obras ela era muito produtiva, mas ela também tolerou o pecado, deixou a corrupção e a sedução espiritual entrar na igreja. A igreja de Sardes tinha a aparência de uma igreja viva, mas era uma igreja morta. Então, o que é uma igreja morta? Uma igreja que é indiferente. Se essa igreja existe ou não existe, ela não faz diferença. Isso é muito sério, é muito triste, né? Mas essa era a condição da igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia, então, essa igreja foi a que a gente olha assim e o Senhor não tem nenhuma correção para essa igreja. O que ele diz? Que era uma igreja fiel, não permitiu que nada, nenhuma falsa doutrina, nenhum falso ensino se introduziu a essa igreja, então ela se manteve fiel. E a igreja de Laodiceia, né, que era uma igreja autossuficiente, pobre espiritualmente, e a Bíblia fala, né, Jesus fala a respeito dessa igreja da mornidão espiritual. Então, o que nós aprendemos no capítulo 2 e 3? Que antes de Jesus julgar o mundo, ele julgou a igreja.
existe uma palavra de exortação, de ensino, de correção e de promessa para a igreja. Então, ele começa o livro de Apocalipse, esse estudo, né, trazendo essa consciência para nós. Então, antes de Jesus vir e julgar o mundo, existe algo para nós, que ele nos ensina através do estudo dessas igrejas. Né? Então, no capítulo 4 e 5, queridos, então, é o trono de Deus e o Cordeiro. Então, lembram capítulo 4 e 5 que João ele é levado até o céu e ele vê o trono de Deus, ele vê os seres celestiais, ele vê os adoradores do Senhor e ele vê também um livro selado que aparece na mão de Deus. E esse livro selado, ele fala que somente o Cordeiro pode abrir esse livro, né? Então, assim, ele enxerga aquele livro selado e até no primeiro momento ele pensa, meu Deus, quem será digno de abrir o livro? Meu Deus, estou eu falando, né? Ele não falou isso. Mas quem será digno de abrir esse livro? E aí, então, ele vê, ele sabe que só existe um digno de abrir os selos, que é o próprio Jesus. Isso está no capítulo 4 e 5. Aí, no capítulo 6, começa a abertura dos selos, né? E nessa abertura dos selos desencadeiam vários. Quando os selos são abertos, aí são os cavaleiros que são soltos na abertura dos selos, né? Então, o cavalo branco, que é a conquista, o cavalo vermelho, que falava muito de guerra, o preto, que representa a fome, o amarelo, que representa a morte, né? E aí fala do clamor dos mártires e das grandes perturbações que vai acontecer no cosmos, né? Tudo que vai acontecer, então, na Terra. Então, o tema central desse capítulo é o Senhor começa os julgamentos iniciais, que é lá liberando os cavaleiros, né? E também preparando a Terra para essa intervenção final de Deus. No capítulo 7, fala dos selados e da grande multidão. Aí lembra que falam dos 144 mil, né, que é a igreja, que são os selados, que existe uma proteção e um propósito nesses 144 mil, né, que representa a igreja, que representa Israel. Vocês lembram dos 144 mil por quê? Porque eram das 12, os representantes das 12 tribos, né? Então, tudo isso a gente estudou de forma minuciosa que nos leva a entender que esses 144 mil, então, é a igreja, é o povo de Deus. Né? Então, qual é o tema central desse capítulo? Deus ele vai preservar o seu povo em meio ao juízo. Capítulo 8 e 9. Aí começa as 7 trombetas. Né? Quando o sétimo selo foi aberto, vocês estão conseguindo dar uma relembrada dessa forma? Estão conseguindo? Amém. A gente passou muito tempo, né? Mas agora a gente vai falando e parece que vai clareando de novo. Não sei se para você é assim, mas o intuito desse resumão é isso. Então, quando foi aberto o sétimo selo, surgiram as 7 trombetas, né? As trombetas de 1 a 4, a 1, 2, 3 e 4, eram um juízo sobre a natureza, lembram? As trombetas 5 e 6, então, eram juízos espirituais intensificados, falava de gafanhotos, de um exército destruidor, nos levando novamente lá no Egito, lembra? Nas pragas do Egito, ele faz uma menção àquela destruição que houve lá atrás. Né? Então, no capítulo 10, fala do livrinho aberto, que João come esse livro, e esse livro é doce na boca, no primeiro momento é doce, porque é a promessa de Deus para a nossa vida, e amargo ao estômago. Por que amargo, queridos? Porque o juízo de Deus virá e ele não é. Aqui Deus entra como o justo juiz, não é aquele Deus bonzinho, né? Que todo mundo fala, né? Ai, Deus é amor, sim, a gente falou isso várias vezes. Deus é amor e Deus é puro amor.
Mas ele aqui, ele está dando chances para as pessoas se arrependerem. Aqui, quando iniciam as trombetas e começam esses juízos, ainda há tempo de arrependimento. Então, Deus, ele não vem com o juízo de forma de uma vez só, né? Começam os juízos e começam então, o intuito de Deus nesse tempo é que haja arrependimento ainda. Capítulo 11, as duas testemunhas. E lembram dessas duas testemunhas que elas profetizam com poder e no final elas são mortas? Aí o inimigo se regozija na morte, mas e o que acontece? Elas ressuscitam. Lembram que eles até festejam, até comemoram a morte dessas testemunhas, mas no final elas ressuscitam, mostrando a grandeza de Deus, né? E aí a sétima trombeta, então, anuncia o mundo, né, que passou, tudo que passou, e aí o que virá, né, que o mundo, ele já é, Jesus, ele já é vitorioso, ele já venceu todas as coisas. Aí no capítulo 12, ele fala da mulher, do dragão e da guerra espiritual. Então, a mulher, que é representada aqui como Israel, o povo de Deus, o dragão Satanás, ele fala do Messias e que uma guerra espiritual está se intensificando na Terra. Então, existe aí um conflito espiritual. Capítulo 13, ele fala das duas bestas. Lembram? Da besta do mar e da besta da terra. A besta do mar é o poder político, que é o anticristo, né? E a besta da terra é o falso profeta, que é o poder religioso. Então, o sistema político e religioso se unindo, então, contra Deus. Isso se trata no capítulo, estudamos e trata o capítulo 13. Capítulo 14. Então, os anjos anunciando o juízo e a colheita, né? Então, é os 144 mil no Monte de Sião com o Cordeiro, e os anjos proclamando o evangelho, a queda da Babilônia e o aviso contra o sinal da besta. Né? Então, Jesus, Deus, através de Jesus, ele está advertindo antes de julgar definitivamente, é o que eu acabei de falar, ele vai alertando, ele vai advertindo, porque, queridos, ele não tem prazer que nenhum se perca, pelo contrário, né, a morte, ele deu o seu Filho Jesus Cristo para que todos fossem salvos, mas nós já entendemos pela palavra que nem todos serão salvos, né, todos aqueles que aceitarem, que se renderem ao senhorio de Cristo e confessarem Jesus, estes serão salvos. Mas todos farão isso? Não, infelizmente não. Mas Jesus, ele morreu para que todos fossem. Então não existe nenhum prazer da parte de Deus na condenação das pessoas. Pelo contrário, ele está dando essas novas chances para que as pessoas se rendam a ele. E aí, no capítulo 15, a preparação das 7 taças, né? Então, os anjos recebem, então, lembram nas 7 taças, as últimas pragas, que é assim, ó, é o clímax da ira de Deus, e o juízo, então, agora, nesse momento, está pronto para ser derramado. E o capítulo 16 falou dessas 7 taças da ira de Deus, que foi onde nós paramos o nosso estudo. Né? Então, lembra, vamos só relembrar as 7 taças da ira de Deus. São as feridas dolorosas em quem tem o sinal da besta. Lembram que o mar se tornou sangue, relembrando também lá atrás, né? Os rios e as fontes se tornaram sangue, quer dizer, a água não tem mais como beber, a água toda se tornou sangue. O sol se intensifica e o calor fica quase que insuportável. O reino da besta, então, é mergulhado em trevas. O Eufrates seca, e aí acontece a batalha do Armagedon, que a gente fez um estudo separado. E um terremoto acontece de forma global e um granizo massivo, né, de grandes pedras de granizo. Então, o juízo de Deus aqui no capítulo 16 chegou ao ápice, né? Deus preparando então a queda final dos sistemas malignos. Então, hoje, nós vamos entrar no capítulo 17.
O que o capítulo 17 vai tratar? Já vamos ler todo o 17. Mas ele vai tratar da Grande Babilônia, e nós vamos entender o que é essa Grande Babilônia. Esse sistema religioso que é a Grande Babilônia, influenciando as nações, os reis. Então, nesse livro, então, ele traz, nesse capítulo, perdão, ele traz esse contexto que nós vamos ler agora. Lembrando, né, queridos, que o livro de Apocalipse, ele não é um livro fácil de se entender. Lembra que lá no início a gente falou, né, que existem várias correntes teológicas que alguns interpretam de uma forma ou de outra forma, né? Trazendo para o pessoal que está novo, né? Existem as pessoas que acham que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, né? Antes disso tudo está acontecendo, porque aqui no capítulo 17 já é no fim da tribulação. Então, existem correntes teológicas que acreditam que a igreja será retirada desse período todo. Não vai, a igreja não vai passar por isso, né? Então, que é o que eu acredito. E baseado em que eu acredito nisso? Na Arca de Noé, né? No que Jesus fez lá atrás com a família de Noé. Ele tirou Noé do dilúvio, ele colocou Noé e os seus filhos, né, sem Cã, Jafé e suas noras, sua família, então ele tirou do dilúvio, né? Ele levou Noé para um lugar seguro. Então, é isso que eu, Alessandra, acredito. Mas está tudo bem se você acha, ou de repente você acha, tem uma visão de que a igreja vai passar pela tribulação, né? Então, isso são só os meios. O que nós precisamos, o que nós não podemos divergir, o que nós não podemos duvidar, é que Jesus é o nosso Salvador, que ele morreu por nós, que ele já veio à Terra, ele pisou na Terra como um homem, né? Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus. E hoje, né, o que que ele faz hoje? Ele intercede por nós até que Deus, o nosso Pai, mande que Jesus volte, né, para buscar a sua amada igreja, né? Então, a gente entendeu também pela palavra e no estudo que existem dois eventos. Vai existir o arrebatamento da igreja, que vai acontecer nos ares, que é isso que eu acho que vai acontecer, o arrebatamento da igreja, né? Que Jesus não pisa na terra, nós seremos arrebatados, e aí começa a tribulação. A tribulação, ela se divide em dois grandes momentos. O primeiro são 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, então, vai ser difícil, mas não tanto. Mas os últimos 3 anos e meio vão ser muito intensos, né? E voltando, né? O que a gente não pode duvidar que isso aconteça, porque isso sim interfere na nossa salvação, é nós crermos em Jesus, no seu propósito e no plano de redenção de Deus, né? Quando será? Tá tudo bem você achar que a igreja vai passar por isso, né? A gente estudou também sobre o milênio, né? Tem correntes teológicas que acham que o milênio vai ser literal, tem os amilenistas acham que é só é algo figurado, né? Que não vai ser literal. Então, assim, para deixar isso claro, né? Porque talvez você escute pessoas que vão ser pré-tribulacionistas, outras mid, que quer dizer que Jesus ele vai recolher a sua igreja no meio da tribulação. E tem os que são pós-tribulacionistas, que acham que a igreja vai passar por tudo isso, né? Só pegando esse gancho, porque às vezes você vai ouvir alguma outra pregação, né? Vai ouvir algum outro homem, mulher de Deus falando, e você vai pensar, poxa, tá tudo bem. O que nós não podemos divergir é que tudo isso vai acontecer, Jesus arrebata a sua igreja, e vai acontecer a segunda vinda de Cristo, que é um evento diferente do arrebatamento. A segunda vinda de Cristo, Jesus vai pisar novamente na terra.
e que é o que nós vamos, a partir de agora, nos começar a funilar para esse tempo, né, da segunda vinda, a partir desses capítulos que nós vamos estudar a partir de hoje, tá? Entendido? Alguma dúvida? Para que a gente entre no capítulo 17? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, vamos lá. Alguém lê para nós o capítulo 17? Pode ler todo, do primeiro versículo até o final. Eu leio, pastora. Amém, Vânia. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhes mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir no abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. Obrigada, Vani. Então, vamos lá, queridos. Então, o capítulo 17, ele vai apresentar para nós essa Babilônia simbólica. O que é essa Babilônia simbólica? São sistemas mundanos e religiosos que levam tudo, que distorcem Deus e as suas verdades. Então, o João, ele está descrevendo para nós a queda desses sistemas e a justiça
de Deus que vai vencer o mal. Isso é o resumo desse capítulo. Né? Então, veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo, vem e vou mostrar. Se nós formos lá para o capítulo 21, ele vai dizer a mesma coisa. Vem e eu vou te mostrar a noiva. Então, para vocês verem que no mundo espiritual, queridos, isso aqui é algo muito chave assim para nós termos discernimento do mundo espiritual. Sempre o mal ele vai tentar usurpar o que Deus fez ou as simbologias de Deus, sabe? O que nós precisamos entender é assim, ó, que às vezes é muito fácil de confundir, porque ele usa as mesmas estratégias. Então, isso a gente precisa ficar muito ligado no mundo espiritual. Por exemplo, vou trazer um exemplo claro de uma simbologia, né? A estrela de Davi, né, que é a estrela de Israel, que representa, né, ela tem 6 pontas, né? E a estrela, queridos, o pentagrama ou a estrela da nova era que se utilizam é uma estrela muito parecida, que é uma estrela de 5 pontas. Então, tudo no mundo espiritual, o inimigo ele tenta copiar o que Deus fez realmente para confundir. E então nós precisamos, às vezes, nem tudo que parece ser, por que eu estou trazendo isso? Porque nem tudo que parece ser é realmente de Deus, porque o inimigo ele usa das mesmas estratégias, né? Ele usa das mesmas dos mesmos artifícios para as pessoas realmente ficarem confundidas, né? Então ele vai mostrar que vem que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta ou da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, queridos. Então essa grande prostituta, a grande meretriz, ela o que é uma prostituta, para começar? Né? Uma prostituta é alguém que se prostitui, né? Que se vende, que se deixa envolver por muitos homens, né? Quando ele fala dessa grande Babilônia, só para introduzir aqui, que eu até anotei aqui para não esquecer, não é aquela cidade da Babilônia lá de Nabucodonosor, lá da história, capital do Império Babilônico, mas essa grande Babilônia aqui de Apocalipse é uma cidade mundial, é figurada. O que quer dizer essa grande Babilônia? São forças do secularismo, do ateísmo, que estão realmente se opondo, estão gerando uma oposição contra o reino de Deus. Então, lá, a Babilônia no passado, o que ela significou? Foi um período de domínio, de opressão, de pecados, de iniquidade, e assim também é essa nova Babilônia. Ela representa tudo isso. E tal qual como ocorreu lá com a antiga Babilônia, que dominou, né, um tempo, achando que era algo cheio de esplendor, cheio de majestade, força e beleza, mas foi subjugada por Deus, essa Babilônia daqui vai ser a mesma coisa, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque Satanás, ele tem usado as coisas, a religião, o comércio, o governo, e ele tem feito disso tudo uma grande... O que é Babilônia? Babilônia vem de Babel, e o que significa Babel? É confusão, né? Lembram lá da Torre de Babel, o que o Senhor fez? Ele fez as pessoas começarem a falar outras línguas e eles não se entendiam mais. Então, Babel para nós, significa isso, é uma confusão e simboliza no nosso contexto religioso uma falsa religião, né? Uma rebelião contra Deus, que foi o que eles queriam fazer lá, né, na Torre de Babel. Então, nós precisamos ter esse conceito, porque para nós entendermos, né, esse contexto. Então, essa Babilônia daqui, que está falando,
ela está falando dessa grande meretriz ou da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então, a grande meretriz simboliza a Babilônia, que é esse sistema. E por que que ele diz que está assentada sobre muitas águas? Aqui, queridos, muitas águas quer dizer que está sob todas as nações, todos os povos. Então, é esse sistema corrompido que está acima de todos os povos, de todas as nações, de toda a terra. É isso que ele está dizendo aqui. E com ela se prostituíram os reis da terra. O que que é a prostituição aqui? Pode ser idolatria, pode ser corrupção, pode ser uma aliança feita, né, com o mal. Então, se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra olha que forte que é isso, se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O que que é esse embriagar? Se deixou enganar, se deixou seduzir com os enganos que acontecem no mundo. Então, o que que nós, nesse versículo 1 e 2, o, o que está nos ensinando aqui? Que nós precisamos discernir, queridos, as influências mundanas e espirituais que nos desviam da fé. Porque essa grande Babilônia, essa prostituta ou a meretriz, depende da sua tradução, é esse sistema que tenta se opor. Tudo que Deus é, eles vêm tentando se opor e usando artifícios que parece ser Deus. Vocês entendem? Que parece que é de Deus, mas que na verdade não é. Eles acabam levando as pessoas a um engano. E isso que acontece. Então, no versículo 3, diz assim, ó, e levou-me em espírito no meio do deserto. Vocês entendem que é João sendo levado em espírito no meio do deserto. E ele viu uma mulher sentada sobre a besta. Lembram que a besta, quem é a besta? É o anticristo, né? Então, ele viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta escarlate é esse poder maligno que se instaura, né? E a mulher sobre a besta. Então, é essa aliança entre a corrupção religiosa, a corrupção política, tudo que existe de corrupção que nós vemos que está aliado a fazer com que as pessoas vivam nesse engano, tá sendo revelada para João através dessa visão. E aí, quando ele fala aqui, 7 cabeças e 10 chifres, o poder completo e a autoridade global do mal. Lembram que 7 é o número da plenitude, que a gente estudou lá no início, né, da simbologia dos números. Então, esse poder, ele vai estar atuando de forma global. Então, o que que nós aprendemos aqui no versículo 3? Que Satanás ele trabalha através desses sistemas humanos para desviar as pessoas do caminho de Deus. Isso. E aí João conseguiu, através dessa revelação, através foi levado em espírito, ele conseguiu ver o que estava acontecendo. E essa é a conclusão. Satanás ele está tentando, através de todas as artimanhas que ele tem, ele está tentando desviar as pessoas, né, do caminho reto, do caminho de Deus. Essa é a missão dele, né? Lembram lá em João que diz qual é a missão de Satanás? Matar, roubar e destruir. E ele vai tentar isso, queridos, até o dia que Jesus, né, tirar toda a autoridade dele, e porque a missão dele é essa, é tirar cada vez mais pessoas do caminho. E no versículos 4 e 5 diz assim: a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícia de sua prostituição. E na fronte tinha escrito um nome, Mistério Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, quando ele fala aqui da mulher, ele está falando da grande meretriz, né? Essa mulher, ela é o poder econômico. Queridos, quando nós pensamos o que gera
tudo na nossa vida é gerado pelo quê? O que comanda? É o poder econômico, né? Tudo gera em torno disso. E aqui, quando ele fala que ela estava vestida de púrpura escarlate, são adornos luxuosos. Então, o que mostra isso? Que ela tem uma aparência, queridos, atraente, uma aparência enganosa, porque as pessoas estão sendo atraídas pelaquela beleza dela, né? E o cálice cheio de suas abominações. Então, o que tem nesse cálice? A corrupção, o pecado que ela promove, né? E esse nome na fronte, mistério, revela o caráter espiritual oculto da Babilônia. Então, quem que é a Babilônia é a mãe das meretrizes, é a mãe das prostitutas, né? Então, nós precisamos cuidar muito, queridos, porque assim, ó, todo o sincretismo religioso ou a falsa igreja, ela, ela pode chamar a nossa atenção sendo essa algo que é muito atraente. Vocês estão entendendo? É algo que pode chamar muito a atenção. Por quê? Porque externamente ela é muito bonita, ela é muito, está adornada com coisas luxuosas. Para quê? Para atrair as pessoas, né? Então a gente precisa discernir que nem tudo que aparentemente é bonito, é atraente, é bom. A verdadeira fidelidade a Deus exige discernimento e rejeição do pecado. Então, isso nos ensina o capítulo 4, o versículo 4 e o versículo 5. Nós precisamos discernir isso, que nem tudo que é bonito, nem tudo que é aparentemente saudável, no fundo é saudável, porque o que ela carrega aqui na mão, ela está levando um cálice de ouro, toda a imundícia da sua prostituição. Olha que forte que é isso, né? Então, nós aprendemos aqui no versículo 4 e 5. Agora vamos lá, no 6 e 7. E vi que a mulher, isso aqui, meu Deus, gente, chega a dar um negócio na gente, porque olha só o que diz o versículo 6 e 7. Essa mulher, ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Vocês lembram lá no século I que muitos cristãos foram crucificados, né? Muitos cristãos foram queimados em praça pública para todos que todos vissem. Muitos cristãos eles foram jogados nos pátios, nos teatros, até envoltos em peles de animais, para quê? Para que os animais ferozes, leões, comessem aqueles homens. Então, queridos, essa mulher, essa grande meretriz, essa prostituta, esse sistema, esse falso domínio, ele está sendo embriagado com o sangue desses que testemunharam Jesus, que foram mártires de Jesus. E fala aqui, né, que ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas. E aí, quando João fala que e maravilhei-me com um grande assombro, o que quer dizer isso? Que João, ele se assustou quando ele viu isso. Pensa só que visão ele teve, né? Eu falei lá do século I, queridos, mas desde lá até hoje, existem cristãos sendo mortos por causa de Jesus, né? Nós aqui no nosso país, o nosso país ele é laico, nós ainda temos liberdade para falar de Jesus. Mas tem muitos países que você confessar Jesus é você morrer, você dizer eu aceito Jesus é você morrer. Então, desde lá, no século XX também, né, houve muita perseguição aos cristãos, então desde lá a igreja é perseguida. E essa grande meretriz aqui, ela se embriaga com o sangue dessas pessoas, desses mártires. E aí, João, então, ele
se assusta diante de todo o mal que ele está vendo. Ele fala que ficou espantado, né, com tudo isso. E aí ele fala, então, que ele se assustou, né, com tudo que ele viu, com tudo que estava acontecendo, de tudo que acontece quando as pessoas se opõem à verdade, né? Então, uma coisa, queridos, a gente precisa entender. A igreja de Jesus, ela sempre foi mártir. Desde aquela época, ela sempre foi perseguida, ela sempre teve pessoas que morreram pela causa de Cristo, né? Um dos exemplos que mais mexe comigo nas escrituras de tantos que nós temos, mas é Estevão, né? Estevão morreu como? Apedrejado, né? Porque ele não negou a Cristo, pelo contrário. Então ele morreu apedrejado. Imagina Estevão sendo apedrejado e ele está dizendo para Jesus que não era para computar neles aquele pecado que eles não sabiam que ele estava fazendo, né? Então, assim sempre foi desde o início e não será diferente conosco. Hoje, aqui no nosso país, a gente não recebe, a gente não é perseguido de forma física, mas existem muitas perseguições religiosas e a gente sabe disso e a gente sofre esse embate, né? Sempre essa batalha espiritual que nós vivemos de tudo que é dito, queridos, que é contra os princípios da palavra de Deus, e nós avançamos defendendo a causa do evangelho, nós estamos numa batalha, ela não é física, mas ela é espiritual, e ela nos desgasta, ela nos cansa, como uma batalha física, né? Todos esses valores distorcidos que o inimigo coloca como se fossem verdades, e a gente coloca toma, né, a bandeira de Cristo e nós seguimos. Olha o que aconteceu no Carnaval agora do Rio de Janeiro, né? O que chamaram os cristãos como é que é? Hoje eu vi muita coisa no Instagram, né, que estamos numa conserva. É assim, ó, é todo tempo nós sofrendo zombaria por nós acreditarmos no que Cristo nos deixou escrito, no que a palavra de Deus nos ensina. Então, por que nós somos a contramão do mundo? Nós estamos indo e sofrendo uma resistência do mundo. E isso tudo nós estamos em batalha, né? Em alguns países, eles estão em batalha física, batalha que eles, do corpo mesmo, estão pagando com as suas vidas. E nós pagamos com outras formas, que é nós nos posicionando, né, contra tantas coisas que corrupção, aborto, o próprio feminismo, tantas coisas que nós, cristãos de verdade, nós lutamos e tomamos essa bandeira para nós, né? Porque é contra os princípios da palavra de Deus. Então, queridos, aqui nós temos que saber que existe uma perseguição espiritual e existe uma obra de Satanás, né? Mas o que que nós precisamos confiar? Depois de nós lermos esses versículos, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, ele não perderá o controle. É isso que nos fortalece, é isso que nos dá esse, essa ousadia para nós avançarmos, porque nós sabemos o fim da história, nós sabemos como vai terminar. Então, queridos, podem falar, podem zombar, podem chamar a gente do que chamam, né, de retrógrados, enfim, questionam a palavra de Deus, que foi escrita por homens, zombam da nossa fé, tá tudo bem, faz parte, assim como fez parte lá atrás, continua fazendo parte, e cada vez que nós nos aproximamos mais do fim, isso vai se intensificar ainda mais. É verdade, melhor estar na conserva do que no mundo iludido, a Vani colocou, e é verdade. E assim, ó, nós cristãos, a gente é alvo de zombaria todo o tempo, né? Por quê? Porque nós somos realmente conservadores. Nos chamam de retrógrados, daqueles que defendem coisas do tempo do EPA, tá tudo bem, né? O importante é a gente, queridos, saber que nós estamos lutando por uma causa maior. A nossa bandeira, ela não é da terra, ela é do céu.
Isso nada pode nos parar, a menos que a gente fique acuado, mas é por isso que a gente está aqui nessa noite, é por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, queridos, porque se nós temos a, a vitória que já foi decretada por Cristo, Cristo já é vencedor e nós seremos vencedores, e até isso nós vamos ver agora, nos versículos seguintes, nós já somos vencedores com Cristo, então nós não precisamos temer. Deixa que riem, deixa que zombem, deixa que falem, né? Se eu e você temos a convicção que nós estamos no caminho certo, é isso que precisa mover a nossa intencionalidade de vida. É isso que precisa nos mover. Então vamos lá. E aí fala aqui, ó, que a besta que viste não era, não é, e há de subir do abismo e ir à perdição. E os que habitam sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então, aqui, queridos, ó, quem que é a besta, quando ela fala que ela era e não é que o poder do maligno, ele parece que ele é destruído, mas daí ele retorna, né? Parece que vencemos uma batalha, mas daí daqui a pouco temos outra batalha. E isso é no mundo espiritual, né? Mas aqui ele fala aqui, ó, quem que vai se maravilhar com tudo isso que está acontecendo? Aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Entendi. Que eu e você, nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Nós não vamos ficar maravilhados. Pelo contrário, nós sabemos que uma das estratégias do inimigo é essa, né? Então, aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, aqui ele está dando uma revelação, que as 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher se assenta. E são 7 reis, 5 caíram, um existe e o outro ainda não veio. E quando vier, é necessário que dure pouco tempo. E a besta que era e não é também o oitavo, é do 7 e vai à perdição. Então, aqui parece que é uma coisa muito confusa, mas olha só, os 5 que caíram, um existe e que o outro ainda não veio, são os impérios. Lá atrás são os poderes históricos. Quer ver? Os 5, vamos contar. O Egito, o primeiro império, a Síria, o segundo império, a Babilônia, o terceiro império, e essa é a Babilônia lá que eu falei antes, lá de Nabucodonosor, o Império Persa e o Império Grego. Esses já existiram e não existem mais. Aí, o que um existe, qual é o império que ainda existe? O Império Romano? Roma ainda existe. E aquele que ainda não veio, qual é o que ainda não veio? O anticristo. Então, queridos, 5 caíram, um existe, que é o Império Romano, e o outro ainda virá. Então, o que a gente aprende com isso? Que os reis desse mundo, eles acham que eles têm controle nas suas mãos, né? Só que o controle, ele não está nas mãos. Isso tudo, querido, já está, o controle é do Senhor, ele já sabe tudo que vai acontecer, né? E o oitavo, quando ele fala aqui do oitavo, a manifestação final do poder do maligno antes do juízo final. Então, o mal, resumindo o que nós vemos aqui, operou lá no Egito, depois ele operou na Síria, depois ele operou na Babilônia, ele opera em ciclos. Mas Deus permanece soberano, e Deus é Deus, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. E nós precisamos permanecer firmes e vigilantes, sabendo que ele não perdeu o controle. Amém? Então, versículo 12 ao 14, então. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino. Então, talvez isso são as alianças políticas temporárias do mal, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Então, talvez são essas alianças ainda tudo que vai acontecer. E eles têm o mesmo intento e darão o seu poder e autoridade à besta. Eles guerreiam, olha aqui o que acontece, essas alianças podem acontecer, queridos, mas o que nós precisamos entender e tomar posse aqui, ó. Eles guerrearão
contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Entende que de toda essa confusão aqui que a gente lê e parece que não entende, mas a gente traz um pouco da história e a gente vê que realmente é isso que aconteceu, que o Apocalipse ele é real, né? Então, assim, ó, mas o que nós temos que tirar desses versículos? Que eles vão guerrear contra quem, queridos? Contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque ele é soberano, ele é o Senhor de todos os senhores, ele é rei de todos os reis. E os que estão com ele, quer dizer, nós, a igreja de Cristo, já venceram com ele. Os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Então, queridos, a igreja vencerá. A vitória, ela é de Jesus, ela é do Cordeiro. E é isso que nós precisamos tirar desse capítulo 17. Jesus, o Cordeiro, ele é vencedor de todas as batalhas. Entende? Então, nós não precisamos temer. Tudo isso está acontecendo, os reinos estão se levantando, as alianças estão sendo feitas. Parece que existe uma conspiração sendo feita, na verdade não parece, existe, mas no fim de tudo, está aqui. Com quem que eles vão guerrear? Contra o Cordeiro. O Cordeiro já venceu. Já está escrito, ele vencerá. E todos aqueles que estão com ele serão vencedores também. E agora, queridos, para nós finalizarmos, nós temos 5 minutinhos ainda, nos versículos 15 a 18. E disse-me, as águas que viste, onde está a meretriz assentada, são povos, multidões, o que eu já falei antes, né? Então, aqui ele está trazendo a revelação da visão. Então, as águas que ele viu são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta odeiam a meretriz e a deixarão desolada. Ui, um bicho. E a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus pôs em seus corações cumprir o seu intento, dando-lhes o mesmo propósito e cumprindo as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, aqui ele está explicando, né, o que ele viu. Então, as águas são os povos, as nações, que é essa influência global que eu falei, essa influência da Grande Babilônia, ela está sobre todos, né? Não é só sobre o Brasil, não é só sobre os Estados Unidos, é sobre os povos e as nações. Então, a queda da meretriz que ele está relatando aqui, queridos, é o juízo divino, é o juízo que vai se instalar e vai vencer sobre esses sistemas, né? Sobre esses sistemas corruptos. E a cidade que reina sobre o rei dos reis é essa Babilônia que representa todo o centro de poder e da corrupção humana. Então, Deus julga o mal e devemos confiar na sua justiça e manter fidelidade. Isso é o que nós precisamos saber desses versículos que nós lemos aqui. Então, só para concluir, o capítulo 17, né? A Grande Babilônia, então, é um sistema, não é uma cidade, é um sistema que simboliza a corrupção religiosa, política, que se opõe a Deus. A besta e seus aliados representam esse poder maligno que tem influência desde lá de trás, mas que Cristo é o Senhor soberano. E os fiéis são chamados, eu e você somos chamados para quê? Para permanecermos firmes, resistentes, resilientes, porque nós sabemos o final da história. Cristo vencerá e nós venceremos com ele. Então, nós precisamos ter, né, discernimento, queridos, discernimento espiritual. Quando você for orar a Deus, é algo que não pode faltar na nossa oração. Porque, assim, ó, quanto mais se aproxima do fim, e nós já entendemos hoje que as coisas parecem ser e não são, então, quanto mais se aproxima do fim, nós vamos precisar discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, para a gente não ser confundido, né? Então, discernimento espiritual, fidelidade e a confiança em Deus, isso precisa estar muito vivo e latente em nós, né? Discernimento,
fidelidade e a confiança em Deus. E então, queridos, os prazeres do mundo, eu fiz uma anotação aqui, quero ler para vocês. Os prazeres do mundo terminam com fracasso, com derrota, perdição eterna. A grande meretriz, esse sistema, o que que ele quer? Ele quer isso. Ele quer que os prazeres do mundo, ele venha nos envolver para que a gente venha a deixar tudo o que Deus ministrou em nós e os nossos propósitos em Deus, que nós deixemos isso, né? Esse é o intuito da grande meretriz. Aqueles que se deixam iludir pelas riquezas do mundo, olha aqui, isso é muito forte, serão fascinados pela besta. E por que que eu digo isso? Baseado também na palavra de Deus, queridos. Porque Deus, ele deixou algo, ele só chama um demônio, né, pelo nome, que é Mamon, né? Mamon, ele leva as pessoas a terem amor ao dinheiro, amor às riquezas. E como a besta se apresenta, lembram lá que a gente falou que ela se apresenta toda adornada, com púrpura, com coisas de luxo? Quem tem amor às riquezas e ao dinheiro pode ser facilmente iludida por isso. Então, nós precisamos cuidar, todos aqueles que se deixam iludir pelas riquezas do mundo serão fascinados e facilmente confundidos. Cuidado com o que domina o seu coração. Então, hoje também, no final desse estudo, nós precisamos fazer uma autoanálise. O que domina o nosso coração? Né? Aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida, eles enfrentarão muitas coisas, mas eles já são vitoriosos. A vitória é completa, absoluta e final de Cristo e da sua igreja. Amém, queridos? Para nós finalizarmos, então. Alguma dúvida? Parece ser difícil, mas lembram que lá quando nós começamos a estudar Apocalipse, é o livro da revelação, então as coisas não são totalmente claras quando a gente lê Apocalipse. Por isso que tem que ler Apocalipse com os olhos espirituais, tentando trazer o que o texto quer nos ensinar. Se a gente for se deter as minúcias assim do texto, porque eles queriam qual era a intenção de Apocalipse? Que não fosse compreendido por qualquer pessoa, né? Porque senão, como é um livro da revelação, então o que nós precisamos no final do estudo desse capítulo em resumo, o que isso quer dizer, que é o que eu falei agora, né? Então, queridos, que esse estudo fique no nosso coração, que a gente medite sobre isso, que a gente possa realmente ter uma transformação, porque não adianta nós nos encontrarmos aqui nas terças-feiras, estudarmos a palavra e ser mais um conhecimento que daqui a pouco a gente nem lembra mais, né? O que a palavra de Deus ela precisa fazer em nós é mudar a nossa mente, é mudar a nossa visão, mudar a nossa ótica. É isso que a palavra ela traz para nós. É uma nova visão, né? Um novo comportamento. Ela precisa trazer em nós transformação, porque senão vai ser mais conhecimento, né? Mais um texto que nós lemos. E ela não é assim, não é um livro de história, não, ela é um livro que ela traz para nós uma história que tem um início, meio, fim, e é uma história que precisa trazer mudança na nossa vida. Amém, queridos? Semana que vem, então, nós estudamos o capítulo 18. Vamos avançar para o capítulo 18. Amém. Amém? Alguém ora por nós, por favor? Amém. Amor, tu vai orar por nós? Ele não está conseguindo falar.
Alguém ora por nós, queridos? Nos abençoa? Alô, Oi, amor. estão me ouvindo agora? Agora sim. Vai orar por nós? Antes de orar, eu também queria falar, bem no sentido, no viés do que a pastora falou agora há pouco. Quando nós começamos a estudar o Apocalipse lá no início, a gente leu e anotou muita coisa que pareciam não fazer sentido. Pareciam coisas alegóricas, pareciam coisas que saíam de um filme de fantasia, né? Mas tudo aquilo eram informações preciosas para o que a gente começou a estudar agora. E a gente vê como tudo vai se montando, como tudo fica fácil para entender, como até mesmo os sistemas políticos que a gente viveu e vive e está vivendo hoje, todos estão contidos no que fala em Apocalipse, como está acontecendo e como acontecerá. Então é um livro de total revelação, por isso que ele é um livro que requer um estudo profundo e minucioso dele, porque toda a verdade está revelada nele, né? Então que a gente continue estudando, que as pessoas continuem dando importância a esse livro de grande revelação, continue abençoando a pastora Alessandra com sabedoria e discernimento, e a nós, né, que sejamos sempre, né, aqui para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, né? São joias preciosas para a nossa vida. Vamos orar então. Amado Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer por essa aula tão preciosa e em que o Senhor vem trazendo com uma clareza tremenda sobre tudo o que tem acontecido, tudo que está por vir e o meio que nós estamos inseridos no mundo de hoje, Pai. Pai, pouca coisa falta para acontecer se não podemos dizer que nada falta acontecer para a tua volta. Por isso te pedimos a cada dia discernimento, sabedoria, que nós possamos dominar aquilo que ainda nos domina, que nós possamos, Pai, rever aquilo que ainda não agrada ao teu coração, porque sabemos que os dias estão curtos, o tempo está curto e que nós precisamos fazer aquilo que agrada ao teu coração. Por isso te agradecemos de uma maneira tremenda e pedimos a tua bênção sobre todas as pessoas, sobre a professora Alessandra, sobre cada familiar, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, obrigada. Queridos, Deus abençoe. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Podem me chamar e nos vemos então no próximo estudo. Quer dizer, nos vemos nos cultos, mas para meditar na palavra no próximo estudo. E a outra coisa, eu já vou falando para vocês. Quando nós terminarmos Apocalipse, nós vamos dar sequência, né? Então já vão pensando se vocês querem ir lá para Gênesis, que estudar o Antigo Testamento, ou vocês querem reiniciar o Novo Testamento. Vão pensando aí para gente estar já pensando, né, nos próximos. Temos algumas aulas ainda, né? É porque a gente já estudou, né? Já estudamos todo o Novo Testamento, versículo a versículo. Terminando Apocalipse, nós vamos estudar o Novo Testamento, versículo a versículo. E isso, meu, foi muito precioso, né? E eu sempre falo, o estudo da palavra vai ser contínuo até que o Senhor venha. Vamos conversando e vamos pensando. O Antigo Testamento tem um molde diferente de a gente estudar. Se a gente for estudar versículo a versículo, fica é muito maçante, assim, né? Porque tem muita genealogia, mas aí a gente faz, o que que a gente estuda? O panorama geral do livro, o que que o livro quer nos ensinar, o que que a gente aprende, o que que a gente aplica nos dias de hoje, o que que serviu para dar norte, né? Tipo, as leis levíticos, né? Serviu para dar norte para muitas coisas. Então, vamos pensando, já vão pensando. Já vi aí que eu acho que o Velho Testamento vai. O novo é maravilhoso. O novo, queridos, é a aplicação nos dias de hoje, né? O velho é a fundamentação para o novo. Então, tudo é importante, tá bom? Mas vamos conversando mais para frente. Ainda temos vários capítulos aí para estudar. Um beijo, queridos. Deus abençoe. Paz seja com todos.